Olá, seja bem-vindo novamente. Estamos hoje no quinto e último dia da nossa Semana Santa 2020, Amor Escrito com Sangue. E, como eu disse ontem, gostaria de agradecer por você ter acompanhado. Eu espero que essas mensagens de fato tenham inspirado você a viver uma vida mais próxima de Jesus e desse amor que Ele escreveu com sangue no coração de cada um de nós. Hoje é Sexta-feira Santa, feriado nacional. Claro que quase não tem cara de feriado por causa dessa situação toda que nós estamos vivendo, mas hoje nós comemoramos de maneira simbólica a morte de Jesus, o dia em que Jesus se entregou por completo à humanidade na cruz do Calvário. Gostaria que você parasse um pouco e a gente voltasse naquela sexta-feira. Naquela ocasião, havia duas pessoas presas, Jesus e Barrabás. Pensando nessa configuração e naquilo que aconteceu naquele dia, um professor chegou a conclusões incríveis e eu gostaria de compartilhar um pouco delas com vocês. Havia um costume naquela época de, na Páscoa, por ocasião da festa da Páscoa, soltar um preso para o povo. E o texto bíblico vai dizer, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 20, diz assim: Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Barrabás, ele era um criminoso. Ele fazia parte de uma gangue, por assim dizer, que ele assaltava as pessoas, assassinava. O propósito de vida dele era expulsar os romanos a partir da força militar e devolver a Israel o status de nação livre. E um dia era para 3 bandidos serem crucificados: Barrabás, Dimas e Gestas. Provavelmente faziam parte da mesma gangue, foram presos no mesmo dia e estavam esperando sua condenação. Mas havia um outro, que era Jesus. E o povo, quando forçado a escolher, escolheu Barrabás. Qual é a razão de uma escolha semelhante? Sabem, os sacerdotes, eles sabiam que eles poderiam prender Barrabás novamente quando fosse necessário. Mas Jesus, ele oferecia algo que superava em muito a ameaça que Barrabás era. Na verdade, eu não sei se você já assistiu o filme Ben-Hur, mas tem um certo momento em que um guarda, um general romano, ele diz assim: guarde as minhas palavras. Esse Jesus, ele é mais perigoso do que todos os zelotes juntos. Sabe por quê? Porque Jesus oferecia um reino que transformava de dentro para fora. Sem pegar em arma alguma, Jesus ameaçava o status do Império Romano, o status do judaísmo. Ele fazia com que pessoas abraçassem uma causa que era maior do que a própria morte. Jesus, ele oferecia um reino que nascia de dentro para fora e transformava completamente a vida das pessoas. Barrabás, apesar de ser um assassino, ele não ameaçava governar a vida de ninguém. É por isso que Jesus, naquele momento, era uma voz a ser silenciada. E o povo escolheu, então, Barrabás. Eu fico imaginando Barrabás naquele dia. Nesse personagem bíblico, nós temos uma perfeita ilustração do conceito de salvação e substituição que eu tenho falado para vocês durante todos esses dias. Eu fico imaginando Barrabás preso e na mente dele começa a passar toda a vida dele, como um filme. Ele começa a raciocinar, meditar nas escolhas ruins que ele havia feito, nos crimes que ele havia cometido, em tudo aquilo que ele havia feito de mal. E ele olha para as mãos e ele começa a imaginar a dor dos pregos rasgando as cartilagens, os ossos. Ele está tão confuso que parece que ouve a multidão gritando o nome dele. E aí ele ouve os guardas romanos se aproximando. Ele ouve aquela cela de ferro pesadíssima sendo aberta e é a surpresa dele quando ele ouve o seguinte do general: Você está livre, pode ir para casa. Barrabás foi para casa, Jesus foi crucificado no lugar dele. Sabe de uma coisa? Foi o sangue de Jesus que livrou Barrabás naquele dia e livrou cada um de nós da condenação do pecado. Nós só podemos ter vida
Nós só podemos ter liberdade porque Barrabás foi embora naquele dia. Aquele bandido foi solto para que o sangue de Jesus pudesse libertar definitivamente os homens do pecado. Conta-se uma história que o menino, um rapaz, um menino, ele estava naquela idade em que as crianças têm vergonha dos pais. Sabe que chega uma idade que as crianças têm vergonha do pai, da mãe, você que é pai, é mãe, sabe disso. Aquele menino estava passando por aquela idade. Mas aquele garoto tinha uma razão adicional para ter vergonha da mãe. Acontece que as mãos da mãe dele eram tortas, eram deformadas, ele tinha até repulsa de olhar para as mãos da mãe dele por causa dessa situação. Então, ele tinha muita vergonha, ela ia buscar ele na escola, os amiguinhos ficavam tirando sarro das mãos da mãe dele e ele ficava muito triste com aquilo. Certo dia, então, chegou o dia do aniversário da mãe e o menino, então, tomou a decisão de lhe dar um presente. Ele chegou com um pacote muito bonito, a mãe ficou toda orgulhosa, afinal, que mãe não gosta de ganhar presente do seu filho. E a surpresa dela foi muito grande quando ela abriu a caixa de presentes e ela viu que dentro daquela caixa havia um belo par de luvas. A mãe dele pensou por um minuto, falou: filho, você já cresceu um pouco, você já tem idade e eu preciso te contar uma história. Sabe que quando você nasceu, seu pai nos abandonou, ele foi embora e a gente morava em um barraco muito inferior a esse que nós moramos hoje. E eu tinha que trabalhar fora para poder trazer comida para dentro de casa. Eu lavava roupa para as outras pessoas e tinha uma vizinha que tinha uma máquina de lavar e ela permitia que eu lavasse as roupas que as outras pessoas me davam na máquina dela para eu poder trazer algo para comer dentro de casa. E um dia, filho, eu estava lá lavando roupa, trabalhando, quando eu escutei um estouro. No meu coração de mãe eu sabia que algo estava ameaçando a sua vida. Então eu deixei as coisas ali e quando eu cheguei do lado da nossa casa, ela estava pegando fogo. O incêndio era muito sério. As pessoas já estavam ali aglomeradas e eu corri no ímpeto para poder entrar dentro de casa para salvar a sua vida. As pessoas tentaram me segurar, dizendo que era tarde demais, que eu não iria conseguir achar você com vida, mas eu não sei de onde eu tirei forças para me desvencilhar daquelas pessoas, porque eu sabia que você estava lá dentro. Mas aconteceu que quando eu fui pegar no trinco da porta, o trinco estava tão quente que ele grudou na mão da mamãe. Filho, eu quase desmaiei de dor, mas eu me revesti de forças para entrar dentro daquela casa e salvar você, salvar a sua vida, porque você estava lá. É por isso que eu sou assim. É por isso que as mãos da mamãe são tão feias, porque eu precisei entrar naquele dia, naquela casa que estava pegando fogo, para poder salvar a sua vida. O menino então tinha lágrimas nos olhos e começou a chorar, pegou a luva, atirou no chão e disse: mamãe, a senhora tem as mãos mais lindas do mundo, porque elas me salvaram. Bom, você já sabe onde eu quis chegar com essa história, né? Jesus tem as mãos mais lindas do mundo, porque elas salvaram a humanidade, porque elas salvaram você. Então o meu apelo para que você abra seu coração para esse amor. Viva uma vida ao lado dele. Não fique ignorando alguém que fez de tudo para poder te salvar. Antes de terminar, não posso terminar essa Semana Santa antes de reafirmar esse convite que eu fiz para você ontem. Conheça mais a respeito dele. Conheça mais a respeito da Bíblia, da sua cultura, da sua teologia, porque esse livro nos fala a respeito desse amor, nos fala a respeito de Jesus. Acesse esse link, nos deixe os seus dados. Vai ser um prazer conhecer mais a respeito dele com você. Que Deus te abençoe. Não deixe para depois, no momento que terminar esse vídeo, acesse o link, mande para nós os seus dados e conheça mais desse amor escrito com sangue.